O Rubão, através do seu Instagram, ele é o blogueirinho aí das diretorias, postou um vídeo ali, uma imagem do Paulinho com a música do Nego Drama, colocou: salve fiel, exemplo de profissional e atleta. Prestem atenção no elogio gratuito que veio à tona. E aí a gente vai discutir sobre isso e aí vocês vão me responder assim, ó. A quem interessa esse elogio todo? A quem interessa renovar contrato com o Paulinho? Ele não falou nada sobre renovação aqui, mas não é à toa que esse tipo de publicação aparece. Não é à toa que isso aí do nada vira pauta em vários programas esportivos que tem por aí, na internet e tal, e as pessoas começam a cogitar essa possibilidade. E não só cogitar a possibilidade, como fazer campanha a favor. Porque a pessoa noticiar, se você tem uma mídia jornalística, não é o caso aqui do Papo Fiel, eu não sou jornalista, não tenho ambição de ser jornalista, nada disso. É um canal de opinião, de torcedor para torcedor. Mas tem mídias que se vendem como mídias jornalistas, e aí eles pegam e emitem a opinião. Falam assim, não, mas o Paulinho seria uma boa ter renovar. E aí começam a fazer campanha com uma audiência gigantesca, molda a cabeça de pessoas que não pensam, né? Parece que tem água de coco na cabeça, fazendo com que o discurso ganhe cada vez mais força. Anotem, ele está voltando mais forte. Ele nos ajudará muito. Trabalho e resiliência. Vai Corinthians, gestão Augusto Melo, e embaixo ele ainda fez mais um comentário que ele tá voando nos treinamentos, que é craque. Há poucos dias eu comentei aqui com vocês que a Corinthians TV postou vídeo do Paulinho fazendo, sabe, dando uma cavadinha na bola assim, e a bola caindo dentro de um latão, sabe, menção como se olha só como é que ele joga, ele tá voltando e tal. Que beleza. E no ano passado, quando o Paulinho tava para encerrar contrato e eu vi que o tempo de recuperação dele não ia bater com o fim de contrato e ele ia ter que renovar automaticamente, eu falei, ó, quer apostar que ele vai se recuperar da lesão, vai começar a ser relacionado para os jogos, e a partir do momento que ele entrar a primeira vez, já vai começar esse discurso pró-renovação dele, justificado em nada praticamente. Ele nem precisou ser relacionado. Simplesmente o fato de aparecer na Corinthians TV e sendo endossado por locais aí que são maiores, que falam com muito mais pessoas, eles vendem esse discurso aqui, entendeu? E aí, cara, eu tinha postado aqui no dia 6 de março, né, lá no X, a seguinte publicação: o ano é 2024 e ainda tem gente que acredita que Paulinho, com 36 anos e 2 lesões gravíssimas de ligamento, vai voltar a ser o Paulinho no Corinthians. Enquanto essa geração 2012-2015 não aposentar, todos os atletas eu falo, tá? Do Cássio a todo mundo, parte da torcida continuará refém de algo que não vai acontecer. É triste. Um dos argumentos que eu achei muito engraçado, algumas pessoas falavam assim, ó, pô, mas você tá tratando uma lesão como se ele tivesse morrido, como se ele não conseguisse jogar mais. Aí o cara usa o exemplo: meu pai rompeu o ligamento e joga bola sempre no clube. Meu pai rompeu o ligamento e faz pedal de uma cidade a outra. Teve um cara que falou assim, ó, eu rompi o ligamento dos 2 joelhos e jogo bola até hoje. Se você utiliza esse argumento, você não tem a menor noção do que é nível profissional, o alto nível, a alta performance do futebol. O Paulinho, antes das 2 lesões, quando ele chegou, ele já estava pesando uma Scania, ele já não conseguia mais render, porque antes das 2 lesões, ele já não era aquele Paulinho de 2012, tanto que eu sempre fui contra a chegada do Paulinho aqui no Corinthians nessa volta, principalmente quando ele caga pro time, quando ele vai lá pra Arábia, fica 4 jogos, volta pra cá, fica fazendo com doce, aí treina lá no CT do Bragantino. Aí quando perguntam pra ele se ele vai voltar pro Corinthians, ele fala que não sabe. Aí ele abre brecha pra Europa, só que a Europa não quer gente podre, não quer cara idoso mais. Até que ele fala, pô, não tem outro jeito, vou pro Corinthians mesmo. Vem recebendo uma bala no Corinthians, e aí ele vem não jogando absolutamente nada e se machuca. Então, antes, se a gente pegar a amostragem antes dele, quando eu já era contra, ele já não era o Paulinho de 2012. Ele já não era aquele Paulinho que foi pro Tottenham, aquele Paulinho que foi pro Barcelona, que rendeu na seleção brasileira. Não é nem perto disso mais. Ele já tava em fim de carreira. A gente tá falando da temporada 2022. Aí ele se machuca. Tem uma primeira lesão de ligamento cruzado anterior. Isso é muito importante que vocês entendam. Essa lesão de LCA é a lesão mais grave, principalmente para atletas, tá? É a que gera mais sequelas.
ela, se ela não for muito, mas muito bem tratada, o cara não consegue jogar bola nunca mais. Normalmente ela tem 2 níveis, né? Uma lesão menos grave que você não precisa operar. E aí tem aqui demanda ter também uma intervenção operatória. As duas do Paulinho foi de intervenção operatória, que é a mais grave possível. Ficou fora um tempão e daqui a pouco eu vou mostrar os números pra vocês pra ilustrar esse tipo de coisa. Volta, todo mundo volta. Ah, agora voltou o Paulinho, agora voltou o Paulinho de 2012. Ele vai ser o cara importante pro elenco, pra compor elenco, não sei o que tem. Volta podre mais uma vez. Aí num momento específico da temporada, o Luxemburgo vai lá e coloca ele num jogo como primeiro volante, ele se destaca nesse jogo, no jogo seguinte ele entra como primeiro volante e machuca. Então até aquela premissa de que, nossa, mas encontramos ele, o Luxemburgo encontrou ele como primeiro volante, é uma premissa falha, porque foi um jogo de amostragem mesmo de fato. No segundo ele já machuca de novo, e uma vez que machucou de novo, tá agora no processo de recuperação. Então a respeito da lesão, tem isso e ainda mais um agravante. A lesão de LCA, e normalmente lesão em joelho, né, menisco, ligamento colateral, esse tipo de coisa, toda vez que você tem esse tipo de lesão, e quem já se lesionou dessa forma sabe, você inevitavelmente, é natural do corpo humano, você força a perna boa. Então se você machucou o joelho direito, vai forçar o joelho esquerdo, sem perceber. Quando você sarar da tua lesão, quando você se recuperar, você tá com o outro joelho em vias de machucar também. Então além disso, além de todos os problemas diretos que tem nessa lesão do Paulinho, nessas duas lesões do Paulinho, que são lesões gravíssimas, ainda tem efeitos colaterais que podem ser indiretos nessa situação. Se ele fosse o cara que a gente já tivesse rendendo e voando muito quando chegou, depois ele se machucou por um acaso do destino, voltou e aí ele tava jogando muito, aí se machucou por outra coisa completamente diferente, aí eu poderia até abraçar a história de vocês, pô, então coloca pra jogar, mas não é o caso. Aqui eu tenho alguns números a respeito do Paulinho. Vocês querem discordar? Vocês querem falar, mas eu acho que dá pra compor elencos, bom reserva, essas coisas aí? Pode falar, pode discordar. O que vocês não podem é discordar disso aqui. Isso aqui são os números e alguns dos números que eu vou colocar aqui na tela. Então o Paulinho de 2022 até 2024 hoje, esses números vão piorar conforme os dias vão passando, né? 39 dos 145 jogos, ou seja, ele só participou de 27% dos jogos. Quanto que é o salário dele de janeiro de 2022 até agora março de 2024? 27 meses, 27 milhões de reais no mínimo, né? Porque é acima de 1 milhão, tem benefícios, aquelas coisas todas que a gente já conversou aqui. Então assim, ó, ele fez 39 dos 145 jogos que eram possíveis, potenciais de ser disputados desde 2022. Nesses 39 jogos, porque as pessoas falam, pô, mas ele machucou, aí realmente não tinha como jogar, foi os 39 jogos que deu pra jogar, beleza. Desses jogos, ele jogou 1.868 minutos, o que dá uma média, para que você pense apenas com a amostragem de jogos que ele jogou, de 48 minutos por jogo. Ou seja, em média, ele disputa um tempo. Ele disputa um tempo, às vezes ele entra no segundo tempo, às vezes ele entrava no comecinho, era substituído na hora do intervalo, às vezes ele jogava até mais ou menos 10 minutos do segundo tempo e tal. Então, na média, ele jogou 48 minutos por jogo. Desses 39 jogos, 48 minutos cada jogo. Todo esse período, ele fez 6 gols, porque as pessoas gostam de falar, pô, mas ele é um cara goleador, ele se posiciona muito bem e tal. Ele fez 6 gols em 5 times diferentes. Quantos desses times eram times de Série A? Só um. Só o Botafogo naquele jogo 3-1, que o William se destacou também lá no primeiro turno do Brasileirão de 2022 com o Vitor Pereira. O resto foi Mirassol, Ituano 2 vezes, Santo André e Ponte Preta. E uma assistência contra o poderosíssimo Ituano. 2 lesões de LCA gravíssimas, né? Ligamento cruzado anterior. O tempo que ele ficou fora 536 dos 802 dias de contrato. Então ele ficou fora 67% do tempo. Coloquei ali até com um ponto de exclamação o salário alto e falei, bora renovar, né? É esse cara que vocês realmente querem que renove, que estenda o contrato até o final do ano, que vocês acreditam que vai jogar? A minha pergunta é, eu tô mostrando os números e os dados, assim como eu fiz com o Renato Augusto, como eu fiz com o Juliano e tal, como eu fiz com o Luan num determinado momento aqui, tô fazendo com o Paulinho, tudo indica que eu vou estar certo de novo. Aí vai ter gente que quando eu tiver certo, se essa burrice acontecer, eu vou chegar aqui e vou carteirar, vou falar, tá vendo? Eu estava certo, vão falar que eu torci pra dar errado, que eu não sou corintiano, que eu sou palmeirense, enfim, né? Aquela choradeira de sempre. E aqueles caras, aquele bando de estrume que tá me xingando em todas as redes sociais ali, não vão voltar. Assim como os caras que defenderam o Renato Augusto não voltaram, defenderam o Juliano não voltaram, defenderam o Luan não voltaram, porque é sempre assim, os caras vão lá, ofendem, xingam, tal. Eu bloqueio a maioria que tá lá, mas eles não voltam.
Aí eu quero saber se, desenhando assim pra vocês, se vocês vão entender de fato. E aí a gente pode lembrar aqui, ó, dados do Paulinho aqui, tá? Temporada 22-23. Na temporada 22-23 ele fez 19 jogos, 2 gols, 648 minutos. Fazendo uma conta básica aqui, 648 minutos dividido por esses 19 jogos, 34 minutos por jogo. Essa foi a temporada 22-23 do Paulinho. A temporada com o Luxemburgo, com o Fernando Lázaro e tal. Ele fez 34 minutos por jogo. A minutagem dele pior ainda do que a minutagem da temporada anterior com o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira, 20 jogos, 1.220 minutos. Então aí você tem ali uma minutagem um pouco melhor, mas você vê que na temporada passada, depois de ter voltado de lesão, não teve. Então 1.220 minutos dividido por 20 jogos, aí dá uma média de 61 minutos por jogo. Aí você tem ali as minutagens dele, né, 66 minutos, 70 minutos contra o Deportivo Cali, aí 28 minutos contra o Boca Juniors, 45 minutos, aí um jogo inteiro contra o Palmeiras, que a gente perdeu de 3-0. Então já deu pra ver aí, né, a gente perdeu de 3-0. Aí 29 aqui, ó, só tudo que tá aqui, ó, aí tá fora da temporada. Aí já tava fora da temporada. Contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, ele foi poupado e fora da temporada, a maioria. No Campeonato Paulista ele jogou, tá vendo? No Campeonato Paulista ele jogou tudo, ó. Jogo inteiro contra o incrível São Bernardo, jogo inteiro contra a Ponte Preta, jogo inteiro contra, sei lá, né? E aí aqui o histórico de lesão, né, cara? Você pega na carreira dele, as 2 lesões foram seguidas ali em 2 temporadas seguidas do mesmo jeito. As 2 de rompimento de ligamento cruzado anterior. E aqui estão os dias que ele ficou fora, que não tá completo ainda. E aí fica aquela pergunta de sempre, tá? A quem que interessa essa renovação? Os números não sustentam. Se você defende a renovação do Paulinho, que o Paulinho deva ser utilizado, se você pensar com carinho e se você pensar de maneira racional, você vai falar, puta, eu tô pensando no Paulinho de 2012. Não tô pensando no Paulinho que voltou pro Corinthians. Realmente eu tô iludido com essa situação e tô endossando um discurso de gente que só interessa a renovação do Paulinho porque os caras têm um microfone na boca do Paulinho lá na sala de imprensa, na zona mista. Os caras não vão tentar falar a real sobre o Paulinho justamente porque na hora que o Paulinho começar a jogar, e ainda mais sendo endossado aí pelo diretor de futebol do Corinthians, eles que vão estar com o microfone na boca do Paulinho na hora da zona mista. Se vocês forem no discurso, no embalo de discurso assim, vocês vão estar sendo massa de manobra pra adotar e endossar discurso que não faz sentido. Paulinho não dá. Vi gente comparando até com a situação do Ronaldo de jogar muito pós-lesão. Puta que pariu, que malabarismo. Sim, algumas pessoas usaram esse argumento lá no X, também no Instagram, quando eu ousei falar que é um absurdo cogitar a mínima possibilidade de renovar com o Paulinho, e aí usaram esse argumento. O que eu vou falar pra uma pessoa que o melhor que ela pôde pensar é comparar o Paulinho com um dos melhores jogadores da história de todos os tempos? Né? É a mesma coisa, você vai comparar com o Messi, você vai comparar o Paulinho com o Cristiano Ronaldo, você vai comparar o Paulinho com o Pelé, com o Maradona, você vai comparar com o Ronaldo Fenômeno, com o Romário. O Paulinho não senta na mesma mesa desses caras. Então é óbvio que eu ignorei isso, e esse é mais um dos exemplos, né, de você não poder tratar a exceção como regra. A exceção fica na nossa cabeça como uma imagem romântica, uma imagem de boas lembranças, de nostalgia, e acaba comprometendo a nossa análise de verdade. No caso do Ronaldo Fenômeno, no caso, de fato, ele depois de ter lesões gravíssimas, que ele não conseguia nem esticar a perna toda, ainda conseguiu ser campeão da Copa do Mundo, ser multivencedor, tanto que hoje fala-se que se ele não tivesse tido a lesão, ele teria sido tantas, sei lá, 10 vezes bola de ouro aí, e o que eu não duvido, porque ele era realmente fenomenal. Não dá pra comparar, né, cara? Colocar o Paulinho e o Ronaldo Fenômeno, com todo o respeito ao Paulinho, que tem realmente uma história bonita com a camisa do Corinthians e tal, né, antes dessa passagem, e no futebol mundial como um todo, não serve pra limpar a chuteira do Ronaldo Fenômeno, né, cara? Não dá de nada. Não dá nem pra limpar a sujeirinha da unha do Ronaldo Fenômeno, né, mano? Paulinho só vai a jogar agora em um time de Série C, no interior, igual o Ralf. Eu acho que nem isso. O Paulinho já tá com o pé de meia pronto, não é um jogador que eu vejo ele indo pra um time da Série C, encerrando carreira. Ele já tava fazendo curso de gestão, como eu falei. Lucas Bepo, a Fiel tem que entrar com pedido de interdição do Rubão. Claramente ele não ajuda e ainda atrapalha muito. O fato de atrapalhar com as declarações, sim, isso aí é uma coisa triste, mas não existe interdição agora. O momento da Fiel fazer barulho era lá no comecinho de dezembro. No comecinho de dezembro, quando vazou que ele seria o diretor de futebol, que foi quando eu comecei a dar chilique aqui no canal, era o momento de todos os lugares que tinham voz e tem voz ativa e grande aí conseguir reivindicar. O
Augusto Melo toma decisões populistas, ele ia acabar não colocando o Rubão. Não foi o que aconteceu. E agora o Rubão está 100% blindado, não só pelo Augusto, como também pelo conselho, com uma parte da torcida também. Arthur Salles, o triste é você ter que explicar isso, Adalba, fiel asilo. Não é triste? Mano, eu tô patinando em número de seguidor lá no Twitter já tem uns 8 meses. Porque eu falo, aí as pessoas ficam todo dodóizinho. Ai, meu Deus, você é anticorintiano, blá blá blá, tá aí parando de seguir. Eu bloqueei um monte de gente também. Aí depois acontece exatamente o que eu falei. Eu não tenho nem como marcar as pessoas porque eu já bloqueei. E tá acontecendo direto. Aí na época do Luan, aí na época do Renato Augusto. Nossa, Renato Augusto perdi muito seguidor e simplesmente o tempo, o senhor da razão aí. E no caso do Paulinho, eu tentei, assim, ó, desenhar. Eu não consigo mais argumentar. Aí eu quero saber da pessoa que ainda tá falando assim, não, cara, pra mim tem que colocar o Paulinho pra jogar. A minha pergunta vai ser, por quê? Se for baseado em qualquer dado estatístico com essa segunda passagem dele, antes ou depois ou durante a lesão, não faz sentido. Agora, se você admitir que, pô, eu quero que o Paulinho jogue porque eu ainda tenho apego emocional por 2012, ele abraçando o maluco na arquibancada do Pacaembu e tal, aí beleza, aí eu entendo, falo, beleza, tá bom, vou fazer o quê? O que eu pude tentar abrir os olhos, eu fiz o possível aqui, entendeu? Luiz Fernando, o problema é que esses caras depois ficam, abre aspas, como o Corinthians está devendo tanto, puta que pariu, contratações e renovações, está nesse balaio da dívida. Quando eu vou fazer a pirâmide dos problemas do Corinthians, eu sempre coloco a torcida junto. Sempre coloco. Eu nunca deixei de colocar uma parcela de culpa dos problemas que o Corinthians tem na torcida. E aí eu coloco tudo lá. Coloco jogadores, coloco comissão técnica, coloco imprensa, alternativa, padrão, a torcida, coloco a diretoria, diretores, presidentes, conselheiros e, claro, os associados do Parque São Jorge. Todo mundo tem a sua aba de culpa e a torcida muito por conta disso aí também, viu, mano? Jogador profissional é cheio de restrições, não podendo nem frequentar parques de diversões, andar de bike, moto, é verdade, mas isso inclusive tá em contrato. O pessoal que se lesionou e joga bola sempre quer usar a própria vida sem argumento. E o tanto de mensagem que eu recebi, vocês podem ir lá, quem tem X vai lá e ver os argumentos. Tem um cara lá que comentou, falou assim, cara, você não sabe de nada, eu lesionei meu ligamento, mesma lesão, e vou jogar bola todo final de semana. Eu falei, é mesmo, cara, você vai jogar com o Tião do Bar, com o Zé da Couve e o Paulinho Verdureiro. Você tá de sacanagem que você tá comparando com o nível profissional dos caras, né? É a mesma coisa de falar que eu, porque consigo tocar a bola, ultimamente nem isso, consigo tocar a bola de lado jogando com os meus amigos que são tudo ruim, eu vou conseguir jogar a nível profissional no Corinthians. Os caras tão loucos, pô. Marcos Bregola, acho que valeria a pena se fosse por um salário bem... eu tinha esquecido desses argumentos, quase que passou batido, eu tinha colocado aqui, ó, contrato de produtividade, tá aqui anotado no meu caderninho aqui do lado, que eu deixo pra não esquecer de entrar em nenhum assunto. Que bom que eu li o do Marco Bregola aqui. Ele falou, salário bem baixo ou um contrato de produtividade bem abaixo, muito abaixo, porque não é certo um salário enorme sem capacidade de jogar. Cara, eu acho muito lindo, sabe, eu acho fofo. Sinceramente, quando vocês falam assim, e se fizer um contrato de produtividade, dá vontade de apertar a bochechinha de vocês assim e falar, nossa, dá vontade de, sabe, de comprar bala fine pra vocês comer, aquelas balas que tem os dentinhos, sabe? Dá vontade de fazer isso aí. Pô, cara, que mundo vocês vivem, rapaziada? Que mundo que vocês vivem, não... E aí, teve um cara também lá no X que falou assim, Adalba, pô, pra mim seria bom se ele pegasse e fizesse um saláriozinho aí de 500 mil reais. Eu juro que o cara comentou isso. E o Marco Bregola, a resposta dele já tá na própria pergunta aqui. Ele falou assim, sem capacidade de jogar. Como que você pensa na questão de colocar um cara, de renovar o contrato com ele, se você aqui tá falando que ele não tem capacidade de jogar? É a mesma questão do bom reserva. Quando a pessoa fala assim, o Corinthians está trazendo um bom reserva, ela está falando em outras palavras que está trazendo um titular ruim. Porque se é um bom reserva, é um cara que não serviria pra chegar e jogar de titular. Uma hora esse bom reserva vai ser o titular ruim quando o titular não puder jogar. Eu vi um outro argumento que eu tinha esquecido de anotar aqui, mas eu lembrei agora. Mas o Paulinho vai poder ajudar os meninos. Sabe como é que ele vai ajudar os meninos? Tomando a posição dos meninos. É assim que vai ajudar os meninos. Você acha que ele vai ajudar como os meninos? Ele vai tomar a posição dos moleques, do Breno Bidon, já que vocês não pegaram o ranço do Rian no último jogo aí, então, do Breno Bidon. Na hora que o Paulinho estiver em campo, o Breno Bidon não vai poder estar. Teve um cara que comentou exatamente isso. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu vou ler a mensagem. Um tal de Flávio comentou assim, eu acho que eu já até bloqueei esse cara aqui. O cara nunca mais será o Paulinho de 2012, mas não pode ser útil pro elenco? Se baixar o salário pra tipo uns 500 mil, acho que ele pode ser um reserva. Não, eu juro. Eu tô lendo a mensagem que me mandaram lá, tá postado, eu retuitei isso aí. Eu retuitei porque eu coloquei entre aspas ele pode ser um bom, ele pode ganhar uns 500 mil pra ser um reserva. É isso que a pessoa mandou, mano. E aí eu vou falar o quê?
Aí a pessoa tá maluca. Aí eu falo, mas esse tipo de torcedor é burro. Aí sabe o que vão falar? Vão fazer postzinho falando que eu sou prepotente, sou arrogante. Tem como não ser? Tem como não ser quando o cara fala que tudo bem o cara ganha, pra ficar no banco ganhar 500 mil reais? Depois de ter 2 lesões de ligamento cruzado, com o risco de entrar, pegar mais uma e ganhar mais um ano de contrato ainda?